Avaliação preditiva é uma técnica que a gente vai tentar prever o comportamento do usuário na nossa interface. Vamos conversar um pouco sobre ela? Na verdade, o termo avaliação preditiva se refere a toda uma classe de avaliações que tentam prever o comportamento do usuário. A inspeção heurística, por exemplo, que eu já detalhei antes, pode ser entendida como uma espécie de avaliação preditiva, uma vez que a gente considera que aquelas heurísticas de usabilidade vão evitar possíveis problemas no futuro, como se a gente estivesse se adiantando a esse futuro. Outra técnica que também não é empírica é uma técnica conhecida como percurso cognitivo. Nessa outra técnica, que também é conduzida por um especialista em usabilidade, o avaliador vai tentar simular o raciocínio do usuário. Ele vai tentar pensar como o usuário para tentar usar o sistema como se fosse ele. Olhar para os locais que ele acha que o usuário olharia, clicar em locais que ele acha que o usuário clicaria. Esse tipo de avaliação é muito difícil de ser feito, porque o avaliador precisa se apropriar muito bem do comportamento do usuário. Ele precisa conhecer muito bem o perfil do usuário para a gente realmente assumir que esse teste vai ter alguma utilidade. Essa técnica de percurso cognitivo também é uma espécie de técnica preditiva, porque o avaliador está ali tentando adivinhar ou predizer como seria o comportamento da interação numa situação real. Mas fazer uma avaliação preditiva em campo é uma das formas que eu acho mais legais e mais eficazes para encontrar problemas ou falhas de usabilidade. Essa técnica demanda um pouco mais de planejamento do que as outras técnicas que eu já apresentei antes. Primeiro, para executar essa técnica, a gente tem que escolher uma série de tarefas. Por exemplo, para fazer uma avaliação da interface da Globoplay, uma tarefa de exemplo seria encontre a sua novela preferida. Outra tarefa seria descubra quantos episódios tem em tal seriado ou veja qual foi o último filme que você comprou. Depois, você, como designer ou especialista, vai tentar prever quais são os passos que o usuário vai seguir para concluir aquela tarefa. Exatamente igual ao que eu falei antes sobre o percurso cognitivo, né? Você vai tentar anotar como é que você acha que o usuário vai usar a sua interface. Onde é que ele vai clicar, o que é que vai fazer primeiro, em que momento ele vai concluir a tarefa e por aí vai. A diferença agora é que a gente vai fazer uma amostragem de usuários em potencial, de verdade, né? E solicitar para que eles executem essas tarefas. O nosso objetivo aqui vai ser, então, observar. Obviamente, a gente não vai dizer para o usuário como fazer, senão a técnica não ia fazer o menor sentido. O que a gente vai fazer é observar qual é o passo a passo que o usuário vai seguir nesse momento, sem interferir no que o usuário vai fazer, para poder checar se aqueles passos que a gente previu na nossa atividade lá de desenhar o percurso cognitivo do usuário se concretiza na prática ou não. E aí, para cada passo que ele errar, tenha certeza que ali tem uma potencial falha de usabilidade para ser explorada. Faça aí um teste rápido. Você tem o Microsoft Word instalado no seu computador? Veja, eu vou escolher aqui uma função que não é muito comum, certo? Colocar uma imagem como marca d'água numa folha. Talvez você nunca nem tenha feito isso, mas confira aí. Os passos para colocar a marca d'água numa folha em branco são basicamente os seguintes. Primeiro, você clica no menu Design. Segundo, você clica no botão Marca d'água e depois clica em Personalizar, escolhe uma imagem, certo? Simples, pronto. Agora, peça aí para algum conhecido seu que está aí por perto executar essa tarefa. Colocar uma marca d'água e fique observando. Vejam, por mais simples que isso possa parecer, eu já fiz esse teste em sala de aula dezenas de vezes. E é muito raro alguém seguir exatamente esse procedimento que a gente pensou antes. Em alguns raros casos, algumas pessoas até encontram esse caminho, mas depois de terem feito pelo menos uns 20 cliques a mais do que o que seria normalmente necessário. O legal é que esse teste você também consegue fazer com um protótipo de baixa fidelidade, desde que as interações entre as telas esteja programada direitinho e você consiga. O legal é que esse teste você também consegue fazer com um protótipo de baixa fidelidade.
desde que as interações entre as telas estejam aí programadas bem direitinho e você consiga simular essa interação do usuário com ele. É claro que quanto maior for a fidelidade do protótipo, maior também vai ser a certeza que você vai ter de que as falhas são realmente problemáticas ou não. Nesse teste, como eu falei, idealmente a gente não deve interagir com o usuário durante a execução da tarefa. A gente vai dizer para ele qual é a tarefa e se limitar a observar o comportamento dele. Aqui, aquele protocolo do Think Aloud também pode ser um aliado seu, especialmente se você conseguir filmar a sessão ou gravar a tela do usuário com áudio, porque facilita na hora de analisar as falhas para saber o que o usuário estava pensando em cada momento. E assim como nos outros métodos empíricos, você também pode combinar esse aqui com outras técnicas. Você pode, por exemplo, começar com um momento inicial exploratório, faz uma avaliação rápida e suja, mais informal, né? Depois apresenta as tarefas e executa uma avaliação preditiva e no final emenda com entrevista para saber a impressão geral do seu usuário sobre o seu produto. Por fim, com relação às métricas que a gente pode tentar extrair desse tipo de teste, a única métrica que é aplicável aqui é a quantidade de não conformidades entre o planejado e o executado. Você até pode coletar métricas como taxa de sucesso e tempo de execução das tarefas, mas esse não é o objetivo desse tipo de teste, certo? Bom trabalho aí para vocês então e até a próxima!